Muito bem, então, irmãos, grande satisfação estar com vocês essa noite. Temos o privilégio de, nessa sexta-feira, termos meu amigo pastor Rodrigo aqui conosco. Já há 22 anos que o conheço, nós frequentamos a mesma igreja, a igreja que hoje ele é pastor, então já é uma história de longa data. E somos privilegiados em tê-lo conosco essa noite. E vamos proceder como fizemos na semana passada. O pastor Rodrigo, então, ele vai se apresentar, vai apresentar sua família e depois, então, ele vai começar a exposição do assunto. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e o sofrimento. E aí, então, os irmãos podem ficar à vontade para colocar as suas perguntas ali nos comentários, ok? Então, o pastor Rodrigo vai ter o tempo que ele necessitar. E aí, então, Olha isso, aí, nós perigoso, hein? E depois, então, nós vamos abrir para o tempo de perguntas e respostas. Então, muito obrigado, pastor Rodrigo, por estar conosco essa noite. Eu vou sair da tela para deixar toda essa sua beleza para as pessoas poderem ver. Se bem que os irmãos aqui da nossa igreja já ouviram, o irmão pregou aqui recentemente para nós, foi uma grande bênção. Então, que o irmão seja uma grande bênção aí essa noite. Então, a palavra é toda sua. Amém. Agradeço, pastor Wesley, pelo convite, pela confiança de nessa noite a gente se encontrar aqui. Estava conversando, né? Um dos benefícios, digamos que alguma coisa que a gente vai tirar de proveito de toda essa situação da pandemia é a facilidade que os meios eletrônicos trouxeram para nós podermos encurtar as distâncias e fazer eventos como nós estamos fazendo aqui agora, né? Talvez alguns anos atrás seria impensável fazer algo dessa forma, mas agora acho que é uma realidade presente e que, sem dúvida, até no futuro poderá ser uma ferramenta de grande utilidade para a Igreja de Deus. Como eu disse, eu agradeço pela confiança, é um desafio, mas ao mesmo tempo eu espero que seja edificante para a vida dos irmãos esse tempo que nós vamos passar juntos, à luz das Escrituras Sagradas, aprendendo a respeito desse tema tão importante, principalmente pelos dias em que nós vivemos, dias de sofrimento, dias de dificuldades, dias bastante onde as pessoas muitas estão desesperançosas e necessitam de uma compreensão à luz das Escrituras, principalmente diante de um cenário teológico brasileiro que nós vivemos, onde o neoevangelicalismo tem ganhado grandes proporções e, por causa disso, há uma grande falta de entendimento com relação ao assunto do sofrimento. Muitas igrejas elas têm sido fundadas e muitas igrejas têm sido alavancadas no seu crescimento justamente usando como uma bandeira a solução de todos os sofrimentos. Então, sem dúvida, esse é um assunto bastante relevante. Como o pastor Wesley disse, sou pastor na Igreja Batista Nova Vida, sou pastor já há 11 anos, mas aqui na Igreja Batista Nova Vida em Barueri estou há 9 anos, 9 anos como pastor aqui na igreja. Tem sido uma alegria, uma bênção ter dividido o ministério junto com o pastor Rude, amigo em comum nosso aqui também, tanto do pastor Wesley quanto também meu. E tem sido uma grande bênção de Deus servirmos ao Senhor aqui nesse ministério. Sou casado, a minha esposa, eu vou colocar uma tela aqui que vai ter uma foto deles, aí vai sair a minha foto da tela cheia, que vai ficar muito melhor, colocando os outros membros da família que com certeza enriquecem a sua tela nesse momento. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar, só para que vocês conheçam. Aqui estão eles. Então, eu tenho aqui a Adriele, não sei se você consegue ver meu mouse aí. Sim, Adriele, minha esposa. Adriele, Felipe, meu filhinho de 2 anos, e a Melissa, minha filha de 7 anos. Então, esses daqui são meu primeiro ministério, uma alegria, um desafio que Deus tem dado como pastor, e é um prazer poder dividir a vida com eles nesses anos que nós temos casado. Adriele e eu já estamos casados fazendo esse ano 15 anos. Então, é um tempinho já considerável, dá uma caminhadinha já boa juntos, né? Ela tem se mostrado bastante paciente, bastante longânimo, tem desenvolvido muito fruto do Espírito ao permanecer casado comigo durante esses anos, né? amém. Mas agradeço ao Senhor por isso. Ok, é isso.
Pastor Rodrigo, antes do irmão Uhum. continuar, eu gostaria apenas de falar para os irmãos que às vezes nós temos tido alguns tipos de problemas aqui nas nossas transmissões. Então, às vezes pessoas mandam mensagem para mim falando sobre ah, algum tipo de travamento, o som ruim. O que eu tenho dito para os irmãos é que, se porventura persistir, reinicia o seu aplicativo, às vezes pelo celular ou às vezes no computador. Ou então pode ser problema nosso mesmo aqui. Então persista se porventura tiver algum problema, né? Vamos aí continuar. Tenho certeza que Deus vai fazer uma grande coisa, uma grande obra aí essa noite. Então, Pastor Rodrigo, a palavra está com o irmão, então que seja uma bênção essa noite. Ok. Gostaria que nós iniciássemos com uma palavra de oração. Já vou deixar minha tela compartilhada. Eu vou ter alguns slides de apoio com alguns versículos para agilizar também a nossa comunicação aqui. Eu já deixei alguns versos já separados para a gente refletir nessa noite. Mas vamos iniciar com uma palavra de oração mais uma vez. Nosso Deus, agradecemos a Ti pela noite, pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra e estudá-la a respeito desse assunto. Trabalhe em nossos corações, nos confortando e nos auxiliando a entendê-lo cada vez mais. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, nós vamos tratar hoje sobre o cristão e o sofrimento, e o texto que eu quero usar como base para o nosso estudo nessa noite é o de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o 19. Eu tenho um versículo para colocar aqui na projeção, mas se você quiser, com a sua Bíblia aí, pode abrir, e você pode acompanhar, então, o estudo com a gente aqui, nesse texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 19. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo em si, eu quero somente te dar rapidamente um relato de como estava o mundo na época em que Pedro escreveu a sua primeira carta. Para que você entenda isso, isso vai ser importante e vai trazer toda a relevância para o nosso estudo nessa noite. 19 de julho de 64, a data em que a cidade de Roma foi consumida pelo fogo, enquanto o imperador romano, o imperador Nero, tocava o seu violino. Essa é uma história bastante conhecida. Roma, ela era uma cidade de ruas estreitas e de uma população bastante grande. Em ambos os lados das ruas nós tínhamos altos casarões, onde esses casarões eram feitos de madeira. As pessoas, muitas delas, viviam como grandes cidades ali aglomeradas, uma em cima da outra quase ali. Então, era um potencial lugar onde um incêndio poderia trazer grandes consequências e poderia ser uma catástrofe bastante grande. E, de fato, isso um dia aconteceu. Um incêndio que rapidamente tomou grandes proporções e começou lá na cidade de Roma. A cidade de Roma, conforme dizem os historiadores, ela queimou intensamente por 3 dias e por 3 noites. E como se isso não bastasse, depois que o incêndio parecia controlado, ele começou novamente, só que com mais força ainda. E esse incêndio, ele consumiu a maioria das casas da cidade, matando muitas pessoas. O povo romano, ele acreditava que o seu imperador, no caso Nero, ele era o responsável por colocar fogo na cidade. Nero, ele era um construtor compulsivo. Ele amava a construção. E dizem os historiadores que ele havia levado uma proposta de reconstrução para algumas partes da cidade e que essa proposta havia sido declinada pelas lideranças do governo. Então, eles não queriam desapropriá-los e, por causa disso, então, Nero, ele bota fogo na cidade de Roma para que, assim, ele pudesse reconstruí-la. Os historiadores também relatam que, para observar a cidade de Roma enquanto queimava, Nero ele subiu numa alta torre chamada a Torre de Macenas, para que ele pudesse assistir dali o espetáculo de camarote. É dito também que quanto mais o povo tentava apagar as chamas,
mais o fogo aumentava. Pois quanto eles controlavam o fogo num ponto da tinham, foi consumido pelo fogo. As casas que eles tinham foram consumidas pelo fogo. As riquezas que eles haviam acumulado foram também consumidas. A religião, ou seja, os seus templos, os locais de adoração haviam sido destruídos pelo fogo. E como se isso não bastasse, eles também haviam perdido muitos familiares e muitos amigos durante aquele incêndio. Então, todos esses acontecimentos trouxeram caos sobre a cidade. As pessoas não tinham mais onde morar, não tinham mais os seus templos pagãos para adoração. Na verdade, eles até perderam a confiança em seus deuses, porque eles não foram capazes de protegê-los desse incêndio. Esses deuses haviam deixado com que a cidade se queimasse. Isso fez com que um espírito de revolta tomasse conta de toda a população. Agora, Nero, quando ele percebeu que tinha esse cenário se montando, ele viu e ele fez o que políticos fazem de melhor, que é se livrar da responsabilidade. Ele precisava encontrar alguém para culpar. E ele achou um bode expiatório. Ele escolhe colocar a culpa sobre os cristãos. Ele espalhou um boato e rapidamente essa informação circulou entre as cidades de que os cristãos eles eram os responsáveis pelo incêndio na cidade de Roma. Agora, ao fazer essa opção, ao escolher colocar a culpa sobre os cristãos, Nero foi muito sagaz, Nero foi muito perspicaz. Até porque os cristãos, naquela época, já eram bastante odiados. Eles já não eram vistos com bons olhos. E existem algumas razões para isso. Eles não eram bem recebidos, primeiramente porque eles eram associados aos judeus. E os romanos odiavam os judeus. Segunda razão era porque na ceia do Senhor era proibida a participação dos pagãos. Então, quando eles ouviam que na ceia do Senhor era comido a carne e era bebido o sangue de Cristo, eles imaginavam, uma vez que eles eram proibidos de participar, eles imaginavam que eles estavam praticando ali, naquela celebração, o canibalismo. Então, rapidamente se espalhou um boato de que os cristãos eles eram canibais e de que eles comiam e bebiam a carne e bebiam sangue uns dos outros. Na verdade, o boato ia além, né? Cada um que vai aumentando o boato, né? Eles diziam que nessas celebrações eram comidos os bebês dos gentios na ceia do Senhor. Então, facilmente era fácil colocar a culpa sobre os cristãos nesse momento. Também, os cristãos estavam sempre falando sobre o dia que o mundo seria consumido pelo fogo. Então, era muito fácil culpar os cristãos de um incêndio. Como resultado dessa difamação de Nero, irmãos, começou uma ferrenha perseguição contra os cristãos. Tácito, que é um historiador romano, ele diz que Nero, ele encharcava os corpos dos cristãos com cera de vela, cera inflamável, e ele colocava fogo nos seus corpos a fim de fazê-los tochas vivas para iluminar o jardim do seu palácio. Também, muitas vezes, ele costurava peles de animais silvestres na pele dos cristãos e depois soltava seus cães de caça para que eles pudessem destroçar aqueles cristãos. Muitos cristãos eram pregados na cruz. Muitos eram espancados até a morte simplesmente por serem cristãos. Em pouco tempo, os cristãos eles foram presos, alguns eram engaiolados, eles eram colocados em gaiolas, colocados
em locais altos e lá ficavam até morrer de insolação, desidratação, fome. Muitos eram assados vivos, colocados em chapas, colocados em compartimentos onde eram lançados nas fornalhas e ali eles eram assados vivos. Muitos eram queimados na fogueira, muitos eram açoitados, muitos eram apedrejados, outros eram enforcados. Alguns eles eram esquartejados vivos com facas ardentes no calor. Outros, eles eram atados, amarrados e lançados na água para se afogarem. Então, irmãos, essa perseguição que começou em Roma rapidamente se espalhou por todo o Império Romano. E isso afetou a vida desses cristãos fortemente. Foi pouco depois desses acontecimentos que Pedro ele escreveu a sua carta. Aqui é o início de uma perseguição que durou 200 anos. É uma carta escrita a crentes. Pedro, quando ele escreve 1 Pedro, ele se dirige a crentes que estão vivendo em uma sociedade que os odeia. Crentes que estão sofrendo muito. E muitos deles a ponto de perderem suas próprias vidas. Agora, com esse contexto em mente, o versículo 12 que nós vamos ler agora se torna muito mais significativo. Olha o que ele diz no verso 12. No verso 12 ele diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, irmãos, o texto que nós vamos olhar nessa noite fala mais uma vez sobre esse tema que é um tema recorrente na carta de Pedro. Pedro, ele vai tratar o assunto e ele vai falar sobre algumas atitudes que o cristão deve ter em relação ao sofrimento. Algumas atitudes que o cristão deve ter em relação ao sofrimento. Então, dentro da temática que me foi passada, esse texto cai como uma luva para nós. Porque Pedro destaca aqui algumas atitudes que o cristão deve ter em relação ao sofrimento. E a primeira delas é não estranhar o sofrimento. Onde nós vemos isso? Versículo 12, capítulo 4, ele diz: Amados, não estranheis o sofrimento, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, irmãos, nós aprendemos, à luz deste versículo, algumas verdades importantes. A primeira é que o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. O cristão, ele não pode estranhar o sofrimento. Ele não pode olhar para o sofrimento como se fosse algo que não deveria fazer parte da vida cristã. Pelo contrário, o cristão, ele deve até mesmo esperar, ele deve estar preparado para enfrentar provações. Afinal de contas, irmãos, se este mundo perseguiu a Cristo, será que ele não vai fazer o mesmo com aqueles que seguem a Cristo? A Bíblia nos prepara para uma realidade que é completamente diferente daquelas que, dentro da teologia que é muitas vezes disseminada no nosso país, ela vai contra. A Bíblia ela vai contra esse slogan que muitas igrejas colocam como sendo pare de sofrer. Como olham para o cristianismo como algo como se, ao se tornar cristão, você recebe um passe livre para as provações. Você recebe um passe livre para as dificuldades. Alguns têm essa percepção. Eles acham que, ao receberem Cristo como Salvador, eles serão libertos de dificuldades. A Bíblia não mostra isso para nós. Na verdade, ela nos alerta do contrário. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: Ora,
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Qual que é o alerta que Paulo está dando para nós aqui? É que se você é um cristão, se você quiser viver um cristianismo autêntico, piedoso, seguindo os ensinamentos das Escrituras, você pode esperar perseguição. Você pode esperar dificuldades. Agora você fala, pastor, eu sou cristão e nunca passei dificuldade. Será que a razão é porque você não tem buscado viver piedosamente? Chegue dentro de um ambiente secular hoje. Chegue dentro do ambiente da faculdade. Chega dentro do ambiente corporativo onde você trabalha. E defenda os valores que as Escrituras defendem. Fala qual que é a posição bíblica a respeito do aborto. Fala qual que é a visão das Escrituras a respeito de relacionamentos homossexuais. E você vai perceber que você vai ser perseguido. Então, sem dúvida, é isso que nós devemos esperar e o apóstolo Paulo está nos preparando com relação a isso. O apóstolo João também, ele é enfático. Na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 13, ele diz, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ele está preparando a sua audiência, ele está preparando as pessoas, os seus irmãos, para a perseguição. E ele está dizendo, não se espante, não fique olhando para a perseguição ou pelo fato do mundo te odiar como se isso fosse algo extraordinário. Não é para você se espantar com isso. Você deve estar acostumado com isso. O João já está preparando os seus leitores. Paulo, novamente, ele é categórico em Atos, quando ele diz no capítulo 14, versículo 22, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, Paulo está instruindo a igreja, instruindo os seus irmãos e falando a eles que nós iremos sim ter uma vida gloriosa. O que nos aguarda na eternidade é algo maravilhoso. Mas o caminho para chegar até lá é um caminho de tribulações, é um caminho de sofrimento, é um caminho de dores. Então ele está deixando claro. A Bíblia, ela faz questão de nos explicar isso. E Jesus também deixou isso claro. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo aqui? Quando vocês estiverem vivendo debaixo desse sol, vivendo neste lado da eternidade, vocês vão passar por aflições. Vocês vão enfrentar dificuldades. Mas ele encoraja os seus seguidores dizendo, tende bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Então, irmãos, sem dúvida, a primeira coisa que nós devemos ver é que o sofrimento ele faz parte da vida cristã. Não devemos estranhar os sofrimentos. A segunda coisa que nós vemos aqui é que o sofrimento ele serve para nos ensinar. Ele fala lá no versículo 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então, o sofrimento, ele vem para nos provar. Ele não vem para nos destruir. Ele tem um objetivo. E aqui, Pedro, ele tem a seguinte figura na sua mente. Ele tem a figura de um ourives. Quando você pega um metal precioso e você coloca esse metal debaixo de alto calor, você coloca ele no fogo, o objetivo, por exemplo, de você fazer isso com uma aliança como essa, é para quê? Para que você tire todas as impurezas do ouro e fique somente o minério, somente o ouro puro. E quanto mais queimado, quanto mais provado pelo fogo aquele minério é submetido, mais puro ele fica. Então, o que o autor, o que Pedro tem em mente aqui, ele fala justamente isso. O fogo ardente das tribulações que nós enfrentamos, Deus não nos coloca nas provações para nos castigar. Ele não nos coloca nas provações para nos destruir. Ele nos coloca nas provações como cristãos para nos purificar. O fogo ardente é o fogo da fornalha.
as dificuldades, quando você está no meio do fogo, do incêndio das dificuldades, é o local onde Deus vai tirar da sua vida as impurezas, as coisas que te impedem de ter um relacionamento mais íntegro e puro diante de Deus. Então, o fogo, ele só destrói a escória, mas ele purifica o metal. O salmista diz, no Salmo 66, versículo 10, o seguinte, ele fala, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. A prata, da mesma forma que o ouro, ela é refinada, purificada pelo fogo. Nós vemos esse exemplo claramente aplicado na vida de Jó. Jó, ele enfrentou sofrimentos na sua vida que talvez nenhum de nós aqui enfrentaremos algo semelhante. Ele enfrentou dificuldades em todas as áreas da vida humana e todas elas de uma só vez. Agora, olhando para a vida de Jó, para a narrativa de Jó, nós percebemos que Satanás, ele tinha o objetivo de destruir Jó com o sofrimento. Mas Deus queria fazer o quê? Revelar a Jó a sua soberania. Satanás, quando ele pega Paulo, ele lhe coloca um espinho na carne para lhe esbofetear. Mas o texto mesmo complementa dizendo que o objetivo de Deus com aquele espinho na carne era para evitar que Paulo ensoberbecesse, que ele se tornasse alguém orgulhoso. O objetivo de Deus era purificar, manter Paulo íntegro. Então, irmãos, o diabo, ele tenta. Agora, Deus, ele nos prova. O diabo, ele tenta para nos destruir. Deus prova para nos purificar. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender à luz aqui do texto de Pedro. Segundo lugar, segunda atitude que o cristão deve ter em relação ao sofrimento. Então, a primeira, não estranhe o sofrimento. A segunda, alegre-se no sofrimento. E você fala, pastor, como isso? Isso é coisa de louco. Eu digo para você, isso é coisa de crente. Só cristão consegue alegrar-se nos momentos de maiores dificuldades da sua vida. E como nós aprendemos isso? Pedro nos diz, no capítulo 4, versículo 13 até o 14, ele fala, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Ele é redundante aqui. Ele quer enfatizar o comportamento que nós devemos ter, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Mais do que felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Jesus também nos ensina, irmãos, algo semelhante. Capítulo 5 de Mateus, versículo 11 e 12, ele diz, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, Paulo, ele é um grande exemplo de ter alegria mesmo durante o sofrimento. Filipenses é um exemplo disso. Ele escreveu Filipenses, carta de Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria, né? Mas ele não escreveu essa carta quando ele estava num momento feliz da sua vida. Ele escreve aos Filipenses quando ele está preso. É uma das cartas da prisão. Ele estava preso numa condição terrível. Ele tinha soldados acorrentados ao seu lado, ele tinha revezamento de soldados ao seu lado, ele tinha uma condição muito ruim, porque se as prisões dos nossos dias são ruins, as prisões naquela época eram piores ainda. E mesmo diante de uma situação
desfavorável, Paulo escolhe falar sobre o assunto da alegria. Eu vejo claramente com isso que Paulo quer nos ensinar que a alegria é acircunstancial. A alegria não deve ser baseado em aquilo que nos acontece. Paulo pôde estar alegre mesmo em meio à prisão e sofrimento. Ele está nos ensinando que nós podemos ser alegres mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que elas acontecessem. Paulo, lá em Filipenses, ele demonstra alegria mesmo diante de difamadores. No capítulo 1 de Filipenses, versículo 15 a 17, ele está falando sobre pessoas que estavam atacando o seu apostolado, atacando a sua integridade, a sua pessoa. E eu não sei se você já teve pessoas atacando o seu caráter, sua índole, sua pessoa. Não é bom. É doído, dói muito. E Paulo, mesmo assim, estava incentivando a alegria. Paulo, ele demonstra alegria até mesmo diante da certeza da morte. Quando ele escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o 8, essa carta é a última carta que Paulo escreve antes da sua morte, e segundo a tradição, ele morre decapitado após escrever aqui 2 Timóteo, e o texto diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Então, Paulo está falando a respeito da sua morte. Ele tinha certeza. E ele fala, está próximo o tempo da minha partida. E ele começa a dizer aquelas palavras que a gente costuma ver muito em lápides, né? Nos cemitérios. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo, ele está aqui dando uma das declarações mais alegres, mais felizes, quando ele está relatando a sua morte. Quando ele está falando, certamente está próximo a minha partida. Mas ele está falando isso com regozijo. Nós vemos isso na vida de Paulo em vários momentos. Nós vemos isso quando ele canta na prisão, conforme nós vemos em Atos 16, versículo 22 a 25. Lá diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviram. Percebe aqui, irmãos, que o texto é bem claro dizendo que Paulo e Silas, eles estavam presos, eles haviam sido chicoteados, as suas roupas foram tiradas deles, eles foram presos, eles foram colocados na prisão de segurança máxima daquela época, eles foram colocados no cárcere interior. Isso significa que se a prisão era ruim, essa daqui era pior ainda. Uma prisão como essa, irmãos, era quase impossível a pessoa sair de lá viva se ela ficasse muito tempo presa. Porque ela contraía doenças, tuberculose, doenças que poderiam matá-la por causa da umidade e o ambiente insalubre que as pessoas eram submetidas naqueles locais. Então ele é colocado lá, nessa condição, ainda assim o texto acrescenta dizendo, com seus pés presos no tronco. É bem provável que as pernas eram esticadas ao máximo, para que assim eles não pudessem ter conforto. E num ambiente como esse, irmãos, eu me coloco no lugar deles. Talvez, não sei se eu estaria com esse mesmo espírito que esses homens estavam. A maioria de nós, com muito menos que isso, a gente já reclama. A maioria de nós, com muito menos dificuldades que nós enfrentamos, às vezes porque pegamos um trânsito num caminho para algum lugar, a gente já começa a amaldiçoar tudo e todos.
Agora, Paulo, diante desse cenário tão terrível, o texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Isso aí é a transformação que somente o Espírito Santo faz no coração daquele que crê. Paulo, ele se alegrava no sofrimento porque ele entendia que as coisas espirituais estão acima das materiais. Ele sabia que o futuro tem mais valor do que o presente. E o eterno vale mais do que o temporal. Paulo se alegrava porque ele sabia que Deus está no controle de cada situação. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, próprio Paulo dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Tudo coopera para o bem. E se tudo coopera para o bem, o sofrimento coopera para o quê? Para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Tem o objetivo de trazer benefícios para cada um de nós. Tiago também diz o mesmo, quando ele diz, em Tiago 1, versículo 2 a 4, ele fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha só o que ele diz, né? Grande alegria quando você tiver o quê? Dificuldade. Você tem que levantar na igreja, na quarta-feira, geralmente a gente tem o período de bênçãos aqui na igreja, acho que a maioria das igrejas tem esse período, né? Aí você fala, alguém tem uma bênção? Tenho, pastor. Eu tenho uma bênção. Qual bênção? Estou passando por grandes dificuldades. Você tem que contar a bênção. Quando você é mandado embora do trabalho. Quando você bate o carro. A gente geralmente não tem usado esses meios e enxergamos essas circunstâncias com olhos diferentes dos autores bíblicos. Quando nós olhamos os apóstolos, quando nós olhamos os cristãos no tempo de Cristo, nós percebemos que eles olhavam para as dificuldades, para os sofrimentos, com uma perspectiva diferente das nossas. Tiago fala, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Mas ele fala, por que isso? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Por que Tiago está falando que você deve ficar alegre diante das provações? Porque as provações, elas vêm até você com o objetivo de fazer a sua fé se tornar mais robusta, a sua fé se tornar mais forte e também fazer de você um cristão maduro e íntegro, completo, sem que nada te falte. A Igreja de Deus, nos nossos dias, está cheio de bebês espirituais, porque esses têm sido desesperados em fugir das dificuldades. E a dificuldade é que fortalece os cristãos. Mares calmos não fazem bons marinheiros. É o que nós conhecemos essa frase. Essa é uma realidade na vida cristã, irmãos. As dificuldades, elas nos tornam íntegros, elas nos tornam maduros, elas fazem de nós produzirmos uma fé perseverante, uma fé que resiste diante das dificuldades. E esse também é o ensino de Pedro. Pedro, ele fala sobre uma alegria indizível e cheia de glória, ainda que atacada pelo sofrimento. Ou seja, o sofrimento, ele nos une profundamente a Cristo. Olha onde nós vemos isso. Ele fala, capítulo 4, 1 Pedro 4,13, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois o quê? Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, o sofrimento, ele nos aproxima, nos une, nós nos tornamos privilegiados em sofrer pelo menos uma pequena parte do sofrimento que Cristo teve por nós. E nós podemos aprender 3 coisas à luz desse verso aqui. A primeira é que quando o cristão sofre, ele participa do sofrimento de Cristo. Ou seja,
quando nós sofremos hoje, nós sofremos da mesma forma que Cristo sofreu, com o mesmo propósito com o que Cristo sofreu. E os apóstolos, eles consideravam um privilégio sofrer por amor de Cristo. Você percebe lá em Atos capítulo 5, versículo 40 e 41, quando os discípulos são chamados diante das autoridades e são recomendados, ordenados que eles não preguem mais no nome de Cristo. Eles são, depois de corrigidos, soltos, e eles saem pelas ruas, e o texto fala que eles saem alegres, porque eles acharam maravilhoso, isso encheu o coração deles de alegria, o fato deles terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Paulo diz, em Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Perceba que Paulo fala aqui, que foi concedido para você a graça. É um dom, é um presente sofrer por Cristo. Nós recebemos o privilégio da salvação, mas quando nós sofremos por causa de Cristo, isso também é um privilégio. Segunda coisa que nós aprendemos ali nesse texto é que quando o cristão sofre, Cristo está com ele. Se o texto fala, nós nos tornamos coparticipantes de Cristo, nós estamos participando juntos com Cristo no sofrimento, nós podemos ter certeza que ele também está presente conosco. Não sei, os irmãos certamente lembram da passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando em Daniel capítulo 3, versículo 15 a 28, lá o rei Nabucodonosor, ele cria uma estátua e ele baixa um decreto que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. E aqueles 3 jovens, eles se recusam em fazer isso. E como consequência disso, eles seriam lançados na fornalha ardente. E o Nabucodonosor ficou tão irado com esses 3 que ele faz o quê? Ele coloca 7 vezes o aquecimento da fornalha. Ele amarra aqueles 3 e leva até a fornalha para lançá-los. O texto diz que a fornalha estava tão quente que até os soldados que os levaram morreram. Agora, quando eles são lançados naquela fornalha, Nabucodonosor, ele olha. E quando ele olha lá dentro, ele percebe que não tinham mais 3 pessoas, mas tinham 4 pessoas soltas, não estavam mais amarradas, andando pela fornalha. E o texto diz que eles saíram de lá intactos, nem cheiro de fumaça eles pegaram. Irmãos, quem era essa 4ª pessoa que estavam com eles lá dentro daquela fornalha? Jesus Cristo. Era uma teofania, era a pessoa de Cristo que estava ali preservando. Irmãos, Cristo, ele está conosco na fornalha da aflição. Quando nós passamos pela dificuldade, ele está conosco. Ele nos acompanha, ele nos protege, ele nos preserva, ele não nos deixa tentar provar mais do que nós podemos suportar. Se ele nos lança na fornalha, é porque nós podemos suportar a fornalha. Quando ele nos coloca na fornalha, ele fica de olho no termostato. Ele sabe até onde a gente aguenta. Se for demais, ele diminui. Mas ele vai até onde nós podemos aguentar. Cristo está conosco nas situações mais difíceis da vida. E ele nos segura pela mão. Isaías diz, Isaías 40, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É reconfortante demais nós ouvirmos palavras como essa, mas sem dúvida, aquilo que mais reconforta o meu coração são as palavras de Jesus, quando ele diz, em Mateus 28, versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Saber que Cristo está comigo é o que me fortalece para conseguir vencer as dificuldades e as provações. Terceira coisa que a gente vê aqui nesse verso é que quando o cristão sofre,
ele participa da glória futura de Cristo. Deus não apenas substitui o sofrimento pela glória, mas ele transforma o sofrimento em glória. Deixa eu ilustrar isso para você. Nós temos 2 filhos e eu tive o privilégio, a oportunidade de acompanhar o nascimento dos nossos 2 filhos. Então, eu entrei lá na sala de parto e acompanhei todo o sofrimento da minha esposa. E quando eu vi tudo aquilo, eu falei, rapaz, a coisa é feia mesmo, o negócio é pesado, né? O pastor Wesley acho que teve essa oportunidade também. A gente olha para aquilo e fala, olha, Deus sabe o que faz. Mulher é forte mesmo para aguentar tudo aquilo que passam lá no parto. Lamentavelmente eu tive. Desculpe, lamentavelmente eu tive. E sem dúvida eu vi o sofrimento que minha esposa passou, as dores que ela estava enfrentando. Mas quando nasceu o bebê, quando nasce a criança, nós esquecemos completamente de todo aquele sofrimento que foi submetido. A prova que foi esquecida é que nós tivemos o segundo bebê ainda. Você fala, não, peraí, foi difícil, dolorido, mas nós tivemos o segundo. E eu tenho certeza, se você chegar para uma mãe e falar para ela, foi dolorido? Foi. Foi difícil? Foi. Aí você fala para ela, ok, então vamos voltar no tempo para você não passar pela dor, mas daí você não tem o seu filho. Nenhuma mãe escolheria isso. Por quê? Porque ao ter a criança, ao olhar para aquela criança, o sofrimento se torna insignificante. Irmãos, quando nós enfrentamos o sofrimento, mesmo que no presente possa parecer dolorido, sofrido demais, nós devemos olhar para o sofrimento com uma perspectiva da glória no futuro, porque daí isso faz com que o sofrimento se torne insignificante. O caminho para a glória é estreito. O caminho até a eternidade é um caminho cheio de espinhos. É um caminho de dor, é um caminho de sofrimento. Mas Paulo diz em Romanos 8,18, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Está vendo? O que motivava Paulo a enfrentar o sofrimento? Uma perspectiva do futuro. Saber que a eternidade é incomparavelmente melhor. Olha como nós vemos isso em outro texto, 2 Coríntios 4,7. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. É Paulo dizendo, irmãos. Aquele mesmo que a gente viu que estava no cárcere interior, chibatada, preso a soldados romanos em Filipos. Ele fala que as provações que ele enfrentou eram provações leves e momentâneas. E ele fala, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo ainda escreve em Romanos 8, ele fala, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Tem uma boa notícia para te dar, irmãos. No céu, nossas lágrimas serão enxugadas. Nossa dor passará. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz, lá não haverá nem luto, nem pranto, nem dor. Essa é a grande esperança do cristão. O céu, ele explicará para todos nós o mistério do sofrimento. Porque nós sabemos, o sofrimento só existe na humanidade por causa do pecado. No céu nós não teremos mais o pecado, então o sofrimento será erradicado. Nós não conseguimos explicar todas as esferas do sofrimento. Por que cristãos sofrem nos seus detalhes? Nós não conseguimos entender isso enquanto estamos neste mundo. Mas, na eternidade, nós seremos confortados na presença de Cristo. O sofrimento por Cristo nos proporciona bem-aventuranças. Versículo 14 de 1 Pedro 4 diz assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quando o povo de Deus, ele tem alegria
quando ele é capaz de cantar até mesmo diante do sofrimento, a glória de Deus se manifesta ali. Nós vemos, irmãos, o povo de Judá, quando ele enfrenta os exércitos de Edom, Amon e Moabe, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 22, eles enfrentaram esses exércitos cantando. Os apóstolos, eles enfrentaram a fúria do sinédrio, os açoites, as prisões, alegrando-se. Paulo, ele enfrentou, conforme nós vimos, a prisão romana cantando. Os mártires do cristianismo, eles enfrentaram, muitos deles, quando condenados à morte, enfrentaram a fogueira, enfrentaram a morte das mais variadas formas, cantando. José, do Egito, ele sofreu 13 anos de injustiça até ser colocado no trono do mais poderoso império do mundo. Davi, ele suportou perseguição de Saul antes de ser colocado como rei de Israel. Então nós aprendemos muitas coisas com isso. Terceiro, atitude que o cristão deve ter em relação ao sofrimento. Avalie a causa do sofrimento. Porque às vezes a gente pode estar pensando que está sofrendo justamente, mas a razão do nosso sofrimento não é digna. Nós percebemos isso porque nem todo sofrimento é a vontade de Deus. Nem todo sofrimento glorifica a Deus. Há sofrimentos provocados pelo próprio homem. O cristão, ele não pode ser um provocador de problemas. O cristão deve ser conhecido como alguém que respeita o seu próximo, como alguém que respeita os bens dos outros, como alguém que não se mete na vida dos outros. O cristão, ele precisa perguntar, quando ele estiver passando pelo sofrimento, por que eu estou sofrendo? É uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. Será que eu estou envergonhando ou será que eu estou glorificando a Deus através do meu sofrimento? Será que eu estou procurando ganhar os perdidos, mesmo cruzando o vale escuro do sofrimento? Irmãos, nós podemos destacar alguns pontos aqui. Primeiro, é que o sofrimento, por causa do pecado, é uma vergonha. Nós vemos isso aqui, ó, versículo 15, ele fala: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor. Aí você fala, pastor, estou livre, né? Eu não sou assassino, não sou ladrão, não sou malfeitor. Aí ele complementa. Ou como quem se intromete em negócios de outrem. Sabe o que é isso? Se meter na vida dos outros. Quando você faz essas coisas, você atrai sofrimento para você. Você atrai sofrimento e depois você coloca na conta de Deus. Senhor, por quê? Mas por que você foi abrir a boca quando você devia ter ficado quieto? Você falou besteira, agora está colhendo as consequências da sua besteira falada, e aí começa a reclamar para Deus porque está passando por dificuldade. Ou então, por que você ficou quieto quando você deveria ter falado? E você fala, pastor, então agora eu não entendi, né? A linha é fina, irmãos. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo, piedosos, para saber qual é o momento de falar e qual é o momento de se calar. Mas quando nós nos metemos na vida de outras pessoas, nós, sem dúvida, iremos sofrer e não é um sofrimento justo. O cristão não pode ser uma pessoa violenta, uma pessoa desonesta, uma pessoa intrometida. É vergonhoso para um cristão ser acusado ou condenado num tribunal por esses pecados, por esses crimes. O cristão, ele não deve ser um transgressor da lei. Sua vida precisa ser autenticada as suas palavras precisam ser autenticadas através da sua maneira de viver. Segunda coisa que nós vemos aqui, no versículo 16 agora, é que o sofrimento pelo evangelho é uma honra. Olha o que ele fala. Mas se sofrer como cristão, ele fala, se sofrer aqui como um assassino, ladrão, malfeitor, é uma vergonha. Agora ele fala, ou como alguém que se intromete na vida dos outros, é uma vergonha. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. A questão não é o sofrimento,
mas sim o motivo desse sofrer. Não há nenhuma vantagem se a causa do sofrimento vem pelas suas palavras ou por suas ações. Se você tem feito coisa errada e está sofrendo, não vai pensar, Senhor, eu estou sofrendo como Marte. Às vezes você chega e fala, pastor, estou sofrendo, fui mandado embora, mas você é um péssimo funcionário. Chega atrasado, faz fofoca dentro do trabalho. Ou você fala, pastor, eu estou sofrendo, eu fui mandado embora, ou então eu repeti de ano na faculdade, mas você estudou? Você foi para a faculdade? Você foi para a aula? Não. Então você está sofrendo justamente. Então você tem que avaliar a causa do seu sofrimento. Nós vemos isso, irmãos, quando Pedro, por medo de sofrer e por vergonha de Jesus, ele nega Cristo por 3 vezes. Agora, esse mesmo Pedro, agora restaurado, agora fortalecido na sua fé, ele fala para os cristãos não se envergonharem por sofrer por causa de Cristo. Irmãos, Deus é o Deus das segundas chances. Pedro teve a chance e ele aproveitou essa chance e agora ele glorifica o Senhor. Terceira coisa, nós vemos versículo 17 e 18. O juízo de Deus começa dentro da igreja. Olha o que ele diz. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem de nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Sabe, irmãos, o projeto de Deus é transformar-nos à imagem do seu Filho. Jesus, ele aprendeu através das coisas que ele sofreu. E ele nos disciplina porque ele nos ama. Ele nos corrige para nos educar. A igreja precisa dar exemplo da forma de se arrepender. Então, ele está corrigindo os cristãos para mostrar que, assim como ele é severo e corrige os cristãos, ele também vai corrigir os não cristãos. É mais ou menos como quando você visita outras crianças na sua casa e você coloca alguma regra do que não pode ser feito. E você cobra mais o seu filho do que o visitante. Por que você cobra mais o seu filho? Porque ele tem que ser o exemplo. Ele tem que dar seu modelo a ser seguido. E você não pode ser injusto, cobrar do outro e não cobrar do seu filho, só porque é seu filho. Então aqui ele está dizendo que o julgamento de Deus começa pelos cristãos. As provações e as dificuldades vão ser colocadas primeiramente sobre nós, cristãos. Então, sem dúvida, esse é o ensinamento que nós aprendemos aqui. Antes de tratar com o mundo, primeiro, Deus trata com a igreja. E tendo em vista o julgamento de Deus sobre os justos e injustos, Pedro, ele faz os seus leitores a seguinte pergunta, versículo 17. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Nós sabemos que o fim deles será de julgamento, de juízo. Quarta coisa, e a última, atitude que o cristão deve ter em relação ao sofrimento. Confie em Deus no sofrimento. Olha o versículo 19. O versículo 19 diz assim: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 2 verdades a gente aprende aqui, irmãos. Primeiro, devemos confiar em Deus. A palavra grega aqui para encomendem, é um termo bancário, que significa depositar, significa confiar. É como você colocar dinheiro na mão de um amigo fiel. Pedro, ele está exortando aqui todos os cristãos que sofrem a entregarem a sua alma, a sua vida aos cuidados de Deus. Você está sofrendo? Entregue a sua vida aos cuidados de Deus. Deus nos criou,
e ele é completamente, totalmente capaz de cuidar de nós. Pedro nos exorta nesse texto que Deus não é apenas fiel, mas ele também é soberano e por isso digno de toda confiança. Confie em Deus, mesmo no sofrimento. Alegre-se, apesar das circunstâncias. Segunda coisa que nós vemos aqui é que mesmo durante o sofrimento, nós devemos permanecer, continuar firmes na prática do bem. O sofrimento não deve nos desanimar. Quando você estiver sofrendo, você não deve falar, eu estou desanimado, vou nem para a igreja, não vou servir, não vou fazer mais. Não, pelo contrário. É aí que você deve se motivar. É durante o sofrimento que você deve servir mais ainda a Deus. Nós devemos semear, ainda que com lágrimas. Nós devemos amar, ainda que rejeitados. Nós devemos abençoar, ainda que amaldiçoados. Nós devemos orar, ainda que perseguidos. Como crentes em Cristo, nós precisamos acreditar que o sofrimento é uma prova de que nós temos um Pai amoroso e de que Ele não irá nos destruir, mas que Ele quer nos aperfeiçoar. O sofrimento não é anormal nem estranho. O sofrimento é o caminho da glória. É uma oportunidade para sermos bem-aventurados e glorificarmos a Deus. O sofrimento é uma oportunidade para nos entregarmos a Deus e fazermos o bem aos outros, dando um testemunho da nossa fé. Para finalizar, irmãos, eu lembro que alguns anos atrás, eu já li algumas vezes esse livro, mas tem um livro chamado Livro dos Mártires. E nesse livro tem o relato de muitos cristãos que morreram pelo nome de Cristo. E lá fala como esses cristãos enfrentaram esses mártires, esses martírios confiantes, honrando ao Senhor. E eu começava a olhar para isso e falava, nossa, será que eu teria essa mesma confiança? Será que eu enfrentaria a morte com essa mesma coragem? Mortes tão cruéis, tão dolorosas. E muitos enfrentavam essas mortes cantando hinos, louvando ao seu Senhor. E eu ficava pensando, como eles conseguiram passar por isso? A resposta está nesse texto. Eles enfrentavam o sofrimento com essas atitudes. Eles não estranhavam o sofrimento. Eles se alegravam no sofrimento. Eles avaliavam a causa do sofrimento. E eles confiavam em Deus no sofrimento. Anote uma coisa. As maiores lições que você vai aprender na sua vida, elas virão através do sofrimento. Por isso, tenha a atitude correta quando você estiver sofrendo. Vamos orar para finalizar essa parte. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pelo desafio e pelo encorajamento que ela traz aos nossos corações. Que em nome de Jesus que nós oramos agora pelo restante dessa programação. Amém. Amém. Muito bem, então, Deixa eu pastor encerrar. Rodrigo. Sim. Muito bem, então. Graças a Deus pela exposição do assunto, uma grande bênção. E agora vamos abrir aí para as perguntas dos irmãos. Se porventura alguém quer fazer alguma pergunta e não quer se identificar, manda para mim pelo WhatsApp, tá? Porque às vezes tem pessoas que simplesmente não querem saber alguma coisa, mas elas não querem se identificar. Vamos lá, nós temos algumas perguntas aqui. Sei que o pastor Rodrigo, ele já explicou bastante coisa na exposição bíblica acerca do assunto. Então vamos lá. Como ajudar uma pessoa que tem o sentimento de comiseração? Essa questão, comiseração em que sentido? A pergunta é essa. Eu fiz na íntegra. Geralmente, esse problema está ligado com a pessoa achar que merece mais do que realmente tem recebido, né? Uma pessoa que tem esse sentimento de comiseração, ela se faz de coitada, ela se faz de que ela merecesse mais do que ela tem. Eu acho que o que a pessoa precisa ter uma noção é do que é que ela merece. E à luz das Escrituras, o que nós merecemos? Nós merecemos o inferno.
nós merecemos a condenação eterna. Nós não merecemos nada de Deus e nem de ninguém. Quando nós temos uma percepção bíblica sobre isso, vai fazer com que nós não esperemos ou não criemos expectativas ou não busquemos qualquer tipo de reconhecimento em outras pessoas. Então, a pessoa, quando ela se coloca nesse papel de comiserado, digamos, muitas vezes é a mesma coisa que um orgulhoso, só que enrustido, o contrário do orgulhoso. Então, eu diria que falta uma compreensão bíblica e teológica de quem nós somos e o que nós merecemos diante de Deus e das Escrituras. Ok. Uma pergunta que já me fizeram, mas dentro daquilo que o irmão já explicou, creio que muito pertinente. Por que que dentro das nossas igrejas, muitas vezes, aqueles que são mais fiéis têm os piores tipos de sofrimento e aqueles que muitas vezes são tão devagar na vida cristã, não acontece nada na vida deles? O texto mostra para nós o que nós estudamos, né? É que o sofrimento ele tem um objetivo de nos purificar cada vez mais, né? Então, a gente costuma dizer que a gente só chacoalha a árvore que dá fruto, né? Tem um ditado que diz assim. Então, não tenho dúvida que o texto, quando Jesus mesmo ele fala, né? Toda árvore, toda videira que estando em mim produz fruto, ele o quê? Ele a limpa para que possa produzir mais fruto ainda. Então, sem dúvida, a maneira que Deus está usando de tratar com dificuldades ou provações na vida dessas pessoas é justamente para que elas possam produzir mais fruto ainda. E eu digo mais, talvez uma pessoa como essa que não tem nem sequer uma dificuldade ou provações, é porque ela não tem buscado, conforme nós vimos no texto que nós lemos na exposição de hoje, viver uma vida piedosa. A Bíblia fala para nós claramente que aqueles que querem viver uma vida piedosa neste mundo enfrentarão dificuldade. Então, a pessoa que simplesmente vive uma vida em desacordo com as Escrituras, ela está mostrando que ela não faz diferença. Então, nós não sabemos nem se de fato esse indivíduo é um cristão. Exatamente. Próxima pergunta, pastor Rodrigo. E deixo claro, se os irmãos quiserem, aqueles que nos assistem, podem colocar as suas perguntas aí nos comentários ou manda para mim aqui no WhatsApp, tá? Se quiser mandar também, pastor Rodrigo, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. O que fazer, pastor Rodrigo, quando as pessoas julgam que as provações que você está passando é devido a um pecado escondido? Leia a vida de Jó para elas. O livro de Jó já desmorona, tira todos esses argumentos. Ele mostra para nós claramente, quando no primeiro capítulo fala, viste meu servo Jó, homem íntegro, coloca lá o caráter, os predicados de Jó mostram que a provação, as dificuldades que ele enfrentou, como uma das pessoas que mais sofreram neste mundo, ela não tem nenhuma ligação com o pecado. Então, Jó mostra isso claramente para nós. Nós temos a tendência de associar pecados com as dificuldades que nós enfrentamos. Claro, nós vimos, você pode enfrentar dificuldades por causa do seu pecado, mas nem toda dificuldade é em virtude de um pecado. Você precisa sondar o seu coração, você precisa avaliar se o seu sofrimento é em decorrência de um pecado ou não. E isso cabe a você individualmente fazê-lo. Não cabe ninguém julgar o seu sofrimento. Não é papel de qualquer outra pessoa fazer isso. É só você e Deus que podem chegar a essa conclusão. E eu tenho dito que a maioria das pessoas sabem quando estão enfrentando uma provação, uma dificuldade em virtude de um pecado. Ok. Uma pergunta aqui. O cristão salvo pode sofrer de depressão ou seria falta de salvação? Aqui eu quero só fazer um parênteses que o mês que vem nós vamos tratar especificamente sobre o cristão e a depressão, mas pergunta feita para o irmão. Eu creio que assim como o corpo adoece, assim como o corpo necessita de tratamento, a mente
também pode adoecer e pode necessitar de tratamento. Você me perguntou se a depressão ela é uma falta de salvação. Não necessariamente. Cristãos podem enfrentar depressão. Cristãos podem enfrentar sofrimentos e dificuldades de tal forma que sua mente pode adoecer. Eles podem precisar, talvez, tomar e fazer algum tipo de medicamento por um tempo, fazer um tipo de acompanhamento, mas não necessariamente todo caso de depressão é decorrente de pecado ou falta de salvação. Alguns casos são, sim, mas precisa ter acompanhamento bíblico, acompanhamento pastoral e, em alguns casos também, acompanhamento clínico para se poder chegar a um veredito nesse assunto. Mas um tabu que a gente precisa quebrar é que a mente ela não adoece. Então, nem todo quadro depressivo é resultado aí de um pecado ou falta de salvação. Isso não procede. Próxima pergunta. O que o pastor acha, ou então, o pastor acha que é correta a afirmação que Deus nos mande perseguição religiosa para que haja a revelação de quem são os verdadeiros cristãos? O irmão acha que essa é uma frase produtiva? Não. Só alguém que nunca experimentou uma perseguição religiosa para falar uma coisa como essa. A gente pode ver que nos lugares onde a perseguição religiosa chegou, muitas vezes o cristianismo acabou sendo encolhido, acabou sendo quase exterminado. A gente vê no nosso mundo atual países que são fechados, que perseguem o cristianismo, como China, como Coreia do Norte, alguns outros países que ainda são avessos ao evangelho, e como o cristianismo é um número bem pequeno nesses locais. E como em outros locais, como nosso país e outros países que são livres, que não há esse tipo de perseguição, o evangelho cresce. Lógico, junto com o trigo, cresce também o joio. Mas o que o Senhor disse? Não cabe a nós fazermos essa distinção sobre quem é o trigo e quem é o joio. A gente prega, o Senhor faz essa distinção. Eu acho que afirmar isso não é positivo, principalmente quando nós vemos o que aconteceu durante períodos de perseguição à luz das Escrituras, como nós vimos hoje, o que Nero estava fazendo com os cristãos. Acho que qualquer um de nós não podemos dizer que isso é algo prazeroso e é algo bom de se passar. Claro que as perseguições purificam, mas as provações também purificam, em geral. Eu sou grato a Deus porque nós vivemos num país livre, nós temos livre acesso à pregação do Evangelho e que nós permaneçamos assim. Assim eu oro. Amém. Vamos lá. Lembrando que o pessoal que quiser pode fazer as perguntas aí nos comentários. Vamos lá. Como ajudar alguém que está sofrendo por um término de relacionamento? Quando isso acontece, né? A gente tem que... As pessoas... Principalmente acontece mais com jovens, adolescentes, coisas assim, né? A pessoa precisa ter uma perspectiva da soberania de Deus. A gente precisa saber que se esse relacionamento não produziu, não andou, não foi adiante, é porque o Senhor tem um plano diferente para a vida dela. Então, por mais que naquele momento eu não esteja feliz ou esteja até mesmo sofrendo por esse término, eu tenho que descansar na soberania de Deus que conduz a minha vida. Então, eu tenho que saber que Deus tem uma pessoa, a pessoa que vai ser a correta, preparada para mim. Então, eu acho que o grande problema, nesse caso, é uma falta de conhecimento teológico a respeito da soberania de Deus. Porque, sem dúvida, conhecer a soberania de Deus faz com que os nossos corações estejam descansados, sabendo que Ele conduz a nossa vida, a nossa história. Exatamente. Ou então pode ser que a vontade de Deus seja que a pessoa não tenha nenhum tipo de relacionamento, né? Claro. Existem casos aí de irmãos e irmãs que vivem as suas vidas satisfeitos porque entendem que
é a vontade de Deus que eles não tenham nenhum tipo de São relacionamento. celibatários. E nesse caso você usou a palavra certa. São irmãos que vivem assim, satisfeitos. Ou seja, não há necessidade de um cônjuge para que essa pessoa se sinta satisfeita. Se você não se sente satisfeito na condição de solteiro, você não é um celibatário. Exatamente. Pode existir cristão que sofre de vitimismo? O que fazer quando uma pessoa quer inverter o problema, colocando a culpa no outro e se vitimizar com a situação? Há uma grande tendência do vitimismo. Tanto que Pedro, quando ele trata no assunto do sofrimento, ele coloca um complemento para aqueles que poderiam estar começando a se vitimizar, né? Quando as pessoas estavam falando lá, ó, estavam sofrendo e ele está dando encorajamento, ele fala: agora, se você sofre como consequência do seu pecado, isso não glorifica a Deus. Então, muitas vezes os cristãos colocam, como eu falei no exemplo da pregação, né? A pessoa é mandada embora do trabalho porque é um péssimo funcionário e fala: não, eu fui mandado embora porque eu sou cristão, é porque eu evangelizava. Mas a pessoa, em vez de trabalhar, ficava falando de religião, debatendo assuntos. O ambiente ali é de trabalho. Na hora certa, tendo a oportunidade, você faz. Mas às vezes você é um péssimo funcionário e você está se enganando, na verdade, quando na verdade você é o responsável pelo seu sofrimento. Né? Então, para resolver isso, a pessoa precisa avaliar a razão do sofrimento. E sempre tendo um pastor, um irmão piedoso que possa ajudá-lo a enxergar isso de uma forma bíblica. Né? Ok. O pastor também já falou isso na sua exposição, mas eu vou perguntar de uma maneira bem clara. Como saber se aquilo que eu estou passando, digo, no sentido geral, Sim. realmente é um sofrimento por Cristo? É algo que realmente Deus tem permitido para o meu crescimento? À luz das Escrituras, todo sofrimento tem esse objetivo. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se são todas as coisas, a doença, a dificuldade financeira, os problemas de relacionamento, todas as dificuldades, todos os sofrimentos também cooperam para o bem. Então, à luz das Escrituras, nós sempre devemos olhar para o sofrimento dessa forma. Não existe sofrimento na vida do cristão que não tenha esse objetivo, de nos purificar, de nos provar e de nos fortalecer, de nos conduzir mais próximos e fortalecer a nossa fé. Ok. Uma pergunta aqui no Facebook. Queria saber sobre o que as pessoas costumam dizer um ditado: aqui se faz, aqui se paga. O que o Senhor tem para nos dizer acerca disso daí? Olha, sem dúvida, a Bíblia nos mostra que nós temos uma relação de causa e efeito. Tem uma certa relação de causa e efeito. Certas coisas que nós fazemos, nós sofremos consequência por isso. Por exemplo, nós pecamos, temos consequências por esses pecados e, de certa forma, é um pagamento, uma consequência é um pagamento por esses pecados que nós estamos cometendo. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que, em alguns casos, isso pode sim acontecer. Agora, nós não devemos ficar avaliando isso e esperando que isso seja uma realidade na vida de todas as pessoas. Porque senão a gente tem a tendência de virar fiscal das consequências, né? A gente fica olhando e só esperando. Ó, acontece alguma coisa com fulano e fala: ó lá, tá vendo? É por causa disso, é por causa daquilo. Nem sempre é. Como eu falei para você, cada pessoa diante de Deus deve julgar se de fato o seu sofrimento tem essa razão ou não. Sem dúvida, nós vemos à luz de Gálatas que pecados têm suas consequências. Nós sabemos que a lei da semeadura, ela acontece, mas, de certa forma também, algumas dessas consequências podem ser somente na eternidade. Ok. Me foi feita uma pergunta hoje, eu já respondi, então aqui não estou tirando as dúvidas com o irmão. Tá bom. Mas foi feita a seguinte pergunta: mandaram para mim hoje uma foto
dizendo que uma menina de 10 anos, ela ficou grávida, abusada desde os 6 anos pelo tio, e o Estado está analisando a possibilidade de aborto. O que pode se dizer para uma pessoa que tem passado por esse tipo de coisa? A questão do aborto eu não vou nem perguntar, a gente entende sobre essa questão, pelo menos ensinei aqui acerca disso, né, que é só Deus que pode tirar Sim. a vida de alguém. Mas o que dizer para uma pessoa que sofre por um mal, vamos dizer assim, ah, dessa magnitude? É. Infelizmente, essas coisas acontecem no nosso mundo. Nunca foi plano de Deus que isso acontecesse. Só entrou esse tipo de situação no nosso mundo por causa do pecado. Então, eu acho que essa é uma ferramenta que a gente pode usar para mostrar o quão pervertido é o coração do homem sem Deus. O quão necessitado o ser humano é do evangelho. O quanto ele precisa, de fato, se prostrar diante do Senhor e clamar por salvação. Porque o homem sem Deus, o ser humano sem Deus, ele faz esse tipo de atrocidade. Ele faz esse tipo de ato contra uma criança indefesa, né? Então, sem dúvida, isso é triste, isso é reflexo, nada mais do que reflexo dos efeitos da queda na humanidade. Não tem como a gente falar, isso aí aconteceu por causa da menina, ou por causa disso, por causa daquilo. Não, são efeitos claros do pecado. Ok, ainda dentro dessa questão de gravidez, como aconselhar uma pessoa que está sofrendo por uma gravidez ou que já sofreu por uma gravidez interrompida? Sim. Neste caso, soberania de Deus. Nós temos que sempre descansar na soberania de Deus. Deus tinha um propósito em interromper aquilo que são os mistérios do sofrimento. Nem todo sofrimento tem a sua resposta. Nem todo sofrimento faz sentido à razão humana. Mas aquilo que não faz sentido à razão humana, eu devo consolar o meu coração na soberania de Deus. Eu acho que esse é o grande consolador para os nossos corações, saber que Ele é soberano. Ok. Uma outra pergunta. O pastor acha que num desastre, por exemplo, um desastre aéreo, Uhum. Deus, entre aspas, uniu um grupo de pessoas para castigá-las? Não tem como sabermos. Não tem como sabermos. Ali, nada acontece fora do controle de Deus. Mas não tem como a gente dizer esse tipo de coisa sem falar que sim seria ir além das escrituras. Falar que não seria ir além das escrituras. Então a Bíblia não revela esse tipo de circunstância. Não tem como realmente sabermos. Eu ia comentar uma coisa, eu acabei me confundindo aqui antes de fazer a pergunta, por Uhum. experiência pessoal, né? O irmão e os demais irmãos também sabem que eu e minha esposa passamos 2 vezes por uma gravidez interrompida, no caso dela. E realmente, quando outras pessoas passam por isso, às vezes as palavras nos faltam, né? Eu creio que às vezes a melhor coisa é simplesmente chorar com os que choram. E às vezes um abraço tem mais poder do que palavras. Então, dentro dessa premissa, talvez seria uma resposta aceitável, né? E conhecer mais a respeito de quem Deus é. Eu acho que a grande causa do sofrimento humano é o desconhecimento de Deus. Você não pode amar, você não pode se confiar nas mãos de alguém que você não conhece. Então você precisa conhecer mais quem Deus é. Quanto mais você conhecer quem Deus é, mais fácil é você lidar com o seu sofrimento. Mais fácil é você confiar na condução soberana de Deus na sua vida. Exatamente. E, pastor Rodrigo, uma pergunta, mais uma colocação. Hoje mesmo estava olhando, né? Precisei estender um pouco o meu período aqui, fazendo alguns trabalhos. E de madrugada, zapeando aqui só pelos canais rapidamente, tem aí muitos canais aí que são ditos cristãos. E tem lá o tal do pare de sofrer. Eu repito, o irmão falou claramente acerca disso na sua exposição.
Uhum. Mas uma pergunta de uma maneira bem direta. O sofrimento, ele faz parte da vida do cristão, correto? Sim. Então, como responder para alguém da sua família ou da minha família que é adepto de determinada igreja que o sofrimento ele faz parte da vida do cristão? Mostrar um pouco do que nós vimos hoje das Escrituras. Porque o que essas denominações fazem é deturpar o texto bíblico. Eles tiram um aspecto, por exemplo, o aspecto da prosperidade, e eles focam na prosperidade e excluem todos os outros elementos da fé cristã. Então, o que você tem que fazer com uma pessoa como essa, ou para algum familiar, um ente querido que estejam dentro dessas denominações e, de certa forma, sendo enganado, é mostrar o que as escrituras dizem a respeito da vida cristã. Você viu quantos textos nós vimos hoje sobre sofrimento? Pega esses textos, anota e fala: olha isso aqui, olha o que a Bíblia diz. No mundo tereis aflições. Todos que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Então, mostra o que a Bíblia, deixa a Bíblia falar. É melhor do que a gente falar. Fala, leia esses versículos, vamos conversar a respeito disso. Será que é isso que a Bíblia fala que nós devemos buscar? Felicidade a todo custo e completa libertação de dificuldades? Não é isso que a Bíblia fala que o cristão deve mostrar, deve buscar. Então, sem dúvida, deixar a Bíblia falar é o melhor argumento e o melhor método para esse tipo de convencimento. E muita oração também. Exatamente. E, infelizmente, essa prosperidade que se é pregada, nós entendemos que, infelizmente, o foco é outro, né? É mais para a prosperidade deles do que propriamente daqueles que são adeptos. É só perguntar para muitos desses que estão seguindo, falar, ok, o pare de sofrer está sendo uma realidade na sua vida? Você parou de sofrer depois que você está fazendo essas coisas, corrente, seguindo não sei quanta sexta-feira, fazendo não sei o que lá? Você está parando de sofrer? A maioria vai dizer, não, continuo passando por dificuldades. Então, a gente percebe que não é uma realidade. E muitos, ao enfrentarem a dificuldade, vão questionar a sua fé, vão questionar esse tipo de slogan e vão começar a buscar igrejas que possam responder para eles, à luz das escrituras, a razão do sofrimento. E aí que eu acho que é um momento excelente para nós, igrejas históricas que têm uma compreensão bíblica a respeito desses assuntos, apresentarmos as escrituras e prepararmos esses cristãos para o sofrimento. Porque a maioria desses triunfalistas não estão preparados para enfrentar, por exemplo, o meio que nós estamos enfrentando hoje, que é da pandemia, pessoas morrendo, pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo condições financeiras. Então, muitas não foram preparadas porque justamente tem uma compreensão de que ao entrar no evangelho, ao serem salvas, elas têm um passe livre para o sofrimento. E agora a empresa dela começa a falir. Mas peraí, por que minha empresa está falindo se eu estou fazendo tudo o que tem que ser feito? Então elas vão começar a questionar e vão procurar, talvez uma live como essa aqui no seu canal, para entender biblicamente o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. E vão ver que a Bíblia, pelo contrário, ela fala que nós enfrentaremos dificuldades, que nós devemos nos preparar para essas dificuldades e que essas dificuldades têm o objetivo de fortalecer a nossa fé. Ela é para o nosso bem e não para o nosso mal. E também, né, pastor Rodrigo, compreender que certas coisas, botar a cabeça para funcionar. Certa vez eu disse aqui para os nossos irmãos que ser pastor de uma igreja como essa, triunfalista, é fácil. Porque se você fala assim, olha, você tem que fazer A, B e C. Aí a pessoa vai, se esforça, né? Se der certo, se der errado, faltou fé. Exatamente. Aí se a pessoa fala, pastor, eu fiz o que tinha de fazer, vendi o que tinha de vender, dei o que tinha que dar, ainda assim não dá certo. Olha, irmão, é falta de Tá fé. sem fé. A culpa é sua. Com certeza. Então é fácil exatamente porque a culpa é sempre da pessoa. E é aí que muitos acabam se enforcando, né? E a gente tem relatos e mais relatos. E não é que nós estamos atacando ninguém, não é isso, mas às vezes falta um pouco de
de lógica para as pessoas poderem abrir os seus olhos e ver que realmente essas E a coisas são verdade bíblicas. é que muitos também que estão nessas denominações nem entenderam o evangelho. Elas não estão lá por Cristo, elas estão lá pelas coisas que podem receber. Então é pela ganância. E o que essas pessoas precisam é ter um encontro com Jesus. Elas precisam reconhecer seus pecados, precisam clamar a Cristo para serem salvos. Exatamente. Muito bem, então, Pastor Rodrigo. Eu vou falar aqui diretamente agora com os irmãos que estão nos assistindo, mais uma vez agradecendo a audiência de todos vocês. Eu tive algum problema aqui no Facebook que eu não consegui visualizar as perguntas ou os comentários dos irmãos. Pelo menos na minha tela aqui de administrador da transmissão eu não consegui ver. Então as perguntas eu estava procurando ver no meu celular, só que como algumas pessoas enviaram perguntas no WhatsApp, até mesmo no Messenger, então às vezes que precisei sair, quando voltava já algumas perguntas não estavam lá. Então vamos fazer da seguinte forma, nós já estamos encerrando. Se porventura houverem perguntas aí que não foram respondidas, os irmãos mandem mensagem diretamente para o meu WhatsApp. Agradecer aí ao pastor Rodrigo pela gentileza de ceder o seu tempo e estar conosco essa noite. Fomos grandemente abençoados. Quer falar alguma coisa, pastor? Desculpe, te interrompi. Não, foi um prazer. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Deus abençoe vocês e a igreja em Porto Alegre. Amém. O pastor Rodrigo esteve aqui, foi aqui 4 anos atrás, né? Não, faz mais. A Melissa era pequena. Eu lembro a Melissa era pequena. A Melissa tem 7 anos. Acho que deve fazer uns 5 anos. Talvez. Esses dias o Facebook estava me lembrando dessa oportunidade aí, que nós passeamos e tudo mais. Foi um tempo muito bom. Verdade. Então, muito frio também. Agora não tem muito como agora não tem muito como voltar, mas fica aí o convite para que depois que passar todas essas coisas, o que esperamos que passe brevemente, o irmão e sua família possam voltar, até porque o Felipe não conhece o Café Colonial de Gramado, né? Então a gente precisa levá-lo lá. Mas muito obrigado ao pastor, muito obrigado aos irmãos que nos assistiram, a audiência de vocês, suas perguntas são sempre importantes. E como eu disse, se tiver alguma pergunta que não foi respondida, foi problema que nós tivemos aqui, manda para mim, que qualquer coisa eu mando lá para o pastor Rodrigo. E ele, como ele estava me dizendo, eu acho que ele não falou isso, ele tem todas as respostas, né, não, pastor Rodrigo? Opa, costumo dizer aqui no nosso Instituto Bíblico que tem a resposta para todas as perguntas, mesmo que a resposta seja eu não sei. Exatamente. Então, pastor Rodrigo, muito obrigado. Quem não assistiu o vídeo, né, a nossa transmissão de maneira integral, vai poder assistir depois, vai ficar aqui no nosso canal do Facebook e posteriormente colocaremos no canal do YouTube. Então, pastor Rodrigo, muito obrigado a todos que nos assistem, Deus abençoe a todos vocês. Colocarei aqui a nossa tela de encerramento, então que Deus abençoe a cada um dos irmãos.